Fala, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Virando a Mesa. Esse podcast ele tem uma proposta da gente materializar o conteúdo que foi entregue no curso que você acabou de assistir. O curso que você acabou de assistir é o curso sobre marketing digital. Então, a grande ideia, a grande proposta desse curso é para que você, que tem um negócio e quer levar ele para a internet, que está começando uma nova carreira e quer entender como que funciona esse mundo da internet, que para muita gente é um mundo muito louco, um mundo muito novo. Então, a proposta do nosso bate-papo aqui hoje é trazer clareza de como você pode aplicar isso no seu negócio, como você pode aplicar isso na sua carreira. Se você estiver iniciando, qual que é o primeiro passo que você vai dar? Se você já tem um pouco mais de estrutura, como que você pode seguir? Então vai ser um grande bate-papo aqui, tá? E para hoje, a gente tem, além do nosso professor, que eu vou apresentá-lo por último, óbvio, a gente tem os convidados de peso aqui, né? Então, eu vou começar pelo Samuel Diógenes. Samuel Diógenes é gestor de tráfego, conheço ele já faz um tempo, ele é responsável pelas nossas principais campanhas e ao longo da carreira dele ele já investiu mais de 90 milhões de reais em anúncio. Eu brinco com ele que ele fala assim, putz, você é o cara que mais gasta dinheiro aqui nessa empresa, mas que bom que você traz retorno também. Boa, valeu. Seja bem-vindo. Obrigado, Renato. Também ao meu lado tem o Fernando Lima. O Fernando, ele é nosso gestor de todas as redes sociais aqui, de tudo que envolve tema rede social. Esse cara é um dos maiores especialistas do Brasil. Já trabalhou com o time do Wesley Safadão, já trabalhou com grandes influencers e hoje ele lidera o nosso time de redes sociais. E ao longo da jornada dele já foi responsável por gerar mais de 2 bilhões de impressões e visualizações nos conteúdos produzidos por ele. Então você já alcançou bastante gente, né, Fernando? Já. Tem um pessoal que não me conhece, mas é difícil ter um pessoal que não viu algo que a gente fez. Massa, porque ele é bom de produzir, mas porque para gravar e falar no microfone Tá é pegando, melhor falar tá pra frente aqui. Seja bem-vindo, meu velho. E por último, o nosso professor convidado aqui que entregou esse conteúdo que para mim, até hoje, talvez na Universidade Divergente, tenha sido talvez um dos conteúdos mais completos, porque a gente conseguiu abordar muitos temas e todas as áreas que impactam diretamente isso. Ele é empresário, ele é mentor de negócios digitais e ao longo da vida dele no digital ele já faturou algumas dezenas de milhões de reais ali e o que dá total autoridade para ele falar sobre esse tema. Então, muito obrigado pelo conteúdo e muito obrigado por estar aqui hoje. Tamo junto. Obrigado, Renatão. E vamos lá, todo mundo aí que está na Universidade Divergente, vamos desenvolver a conversa aí a partir do que a gente tocou no curso. Bora. Então, vamos começar pelo começo. Né? Acho que é sempre bom, né? É sempre bom. O início, o começo é sempre um bom início. Você falou disso no conteúdo, mas assim, só para a gente contextualizar aqui e começar por esse lugar. Na tua visão, qual que é a grande diferença do marketing digital para o marketing, vou chamar de um marketing tradicional? Existe essa diferença? Existe essa separação? É tudo uma mesma coisa? Um está dentro do outro, um está inserido no outro, um contém o outro? Como que é isso na tua visão? Cara, tudo é marketing. No final das contas é o que eu abordei muito no curso, de que quando a gente olha para marketing é expansão. É você colocar holofote, né? Você pega ali um ventilador e você expandir aquela mensagem. Então, se é online, se é offline, no final das contas, o digital ou o offline, que é o chamado ali, é somente um meio para que aquela mensagem seja expandida. Então, eu não vejo que existe diferença. Agora, existe uma diferença na cabeça das pessoas quando elas se deparam pela primeira vez com marketing digital, porque o meio é novo para elas. Então, esse negócio de Instagram, Facebook, YouTube, campanha, anúncio e etc., tudo isso é uma complicação que as pessoas dizem que marketing digital é mais difícil, mas não é por isso. É muito porque é algo novo. Então, existe aquele receio pelo novo. Às vezes é mais falta de intimidade, né? Exatamente. Com tudo aquilo que elas cresceram sem aprender ou com a distância maior do que gente que às vezes é um pouco mais nova, do que adolescente hoje em dia. Então, eu parto muito dessa premissa. Como foram crianças e adolescentes que cresceram nesse meio, para eles é muito mais fácil ter traquejo, ter intimidade com esse tipo de coisa e fazer com que o marketing digital não pareça um bicho de 7 cabeças, sabe? Vamos desmistificar algumas coisas, né? Então, assim, o marketing digital, na verdade, ele só é o veículo, né? O que é a minha visão? Então, as redes sociais, elas entram como um veículo para que você atinja mais pessoas. Então, antigamente você tinha cartas, depois as coisas foram mudando, hoje você tem um e-mail. Então, antigamente você tinha televisão como meio de publicidade, hoje você ainda continua tendo a televisão, aí depois veio o rádio, veio o jornal, veio revista, e aí veio o Instagram, veio o YouTube, veio uma série de questões. O que eu acho não, né? Na verdade foi
para mim, a grande revolução, e tem muito a ver com o anúncio, antigamente você ia fazer um anúncio. Você fala, eu tenho uma empresa, tenho uma pizzaria. Tá, então quais são os meios disponíveis aqui para que eu divulgue meu trabalho? Então, eu vou ter panfleto que vai custar tanto e eu não vou conseguir medir a eficiência daquela ação ou não. Eu vou colocar faixa na rua, eu vou colocar caminhão de som, eu vou colocar no rádio. Anúncio de jornal, Anúncio funcionava de jornal. muito, né, antes. Pintava na parede. Hã? No Nordeste tinha muito isso. Pintava na parede dos muros a propaganda. E ali os caras que tinham muito dinheiro, eles iam para a televisão e tem aquele alcance gigantesco. Então, estou na Globo e teve um alcance de 50 milhões de pessoas. E a grande revolução está na forma como a publicidade é feita no meio digital. Então hoje, só contextualizando para quem não entende muito desse universo e está sendo inserido pela primeira vez, por que a internet ela é tão eficiente como modelo de canal de aquisição de clientes? Porque hoje, antigamente, para você fazer um anúncio, você vai numa revista, só que você não consegue direcionar muito aquela revista, você não sabe o impacto que vai ter e você não consegue medir o resultado e muitas vezes é caro. Você vai para uma televisão, então nem se fala, então é muito caro. Então o pequeno e o médio ele tinha pouco acesso a meios tão efetivos de publicidade do jeito que ele tem hoje. Quando chegou o Facebook, que virou a Meta depois, e o Google com a dinâmica de anúncio deles, eles deram uma possibilidade para que qualquer R$10 seja muito bem utilizado, porque hoje você consegue criar um anúncio próximo a você. Hoje você consegue criar anúncios, por exemplo, para quem viagem internacional nos últimos 2 meses e que tem filhos. Então os anúncios eles ficam muito mais direcionados e muito mais baratos. Então essa mudança de jeito de funcionar, na minha visão, é o que mais teve impacto nos negócios como um todo. E depois aí vem a produção de conteúdo e tudo que envolve aquilo. Então assim, antigamente, quanto que você gastaria hoje, Samuca, para que você impacte, sei lá, 10 mil pessoas num anúncio? 10 mil pessoas, dependendo do nicho da pessoa, com R$100 você consegue tranquilamente. Alguns menos, outros um pouco mais. Então, mas olha que interessante. Pô, R$100 eu impactei 10 mil pessoas. E vamos supor, só cortando aí, Renato, que fosse uma pizzaria. Aí ela faz o seguinte, qual é o horário que normalmente as pessoas estão com fome? Aí ela vai, só que esses 10 mil, em vez de ser de manhã, de tarde, de noite, durante 3 dias diferentes, que ela gastaria fazendo qualquer outra ação, é uma ação extremamente direcionada para um determinado momento de pico. Por exemplo, enquanto a pizzaria está aberta. E que você pega o cara no auge do desejo dele, né? Exato. Então o cara tá ali rolando o feed, tô com fome, eu vejo uma pizza e vou querer pedir aquela pizza. Então, para mim, a grande revolução do digital, ela tá muito no formato de publicidade disso, porque deu acesso aos pequenos e aos médios a conseguirem gerar resultado com pouco investimento. Então, Democratizou, né? democratizou. Sobre esse exemplo da pizzaria em si, eu tava vendo um caso de um cara que ele era uma pequena pizzaria, ele estava no negócio há alguns anos e nada se destacava, nada fazia ele crescer. Até que ele teve a ideia de começar a investir em anúncios. Ele começou a investir em anúncios, hoje ele já tem mais de 100 pizzarias. E todas as vezes que ele vai dar entrevista, vai em algum lugar, ele fala, cara, hoje a gente franqueia, e a nossa franquia era até razoavelmente barata, era R$30 mil. Mas tem um ponto importante. Eu faço os anúncios das franquias e das minhas pizzarias. Porque foi isso que fez o cara sair de um negócio que estava anos ali no limite de faturamento para ter mais de 100 pizzarias. Ele colocava anúncios, lotava. Ele falava que muitas vezes ele colocava o anúncio e desligava com meia hora ou 1 hora, porque já tinha acabado o estoque do dia. Então, realmente, tem um poder exponencial muito grande. E aí, comparando os formatos, né? Então você fala, a tua percepção foi muito boa. Porque, imagina você tem uma pizzaria, antigamente você ia panfletar. Bicho, você vai panfletar que horas? Então, a dinâmica de consumo, por conta da internet, ela mudou muito e esse jeito de fazer anúncio também, acho que foi uma das maiores revoluções. E por isso que hoje você vê o tamanho que a Meta o tamanho que o Google é muito por conta desse formato. Porque você saiu de uma estrutura da Globo, que eu preciso gastar milhões para estar no horário nobre, para uma estrutura que com R$100 eu consigo estar no horário nobre daquela pessoa, que é o horário nobre do meu negócio. Então eu saio daquele negócio ultra genérico e venho para cá. E aí, só contextualizando ainda mais, hoje eu estava vendo uma referência que é muito legal. O Cazé TV, a gente está na época das Olimpíadas agora. O Cazé TV, ele teve
No pico da live, 1,8 milhão de pessoas assistindo a competição da ginástica que o time Brasil ganhou. A Globo, no mesmo período, ela teve 51 milhões de espectadores. E aí, eu acho legal essa dinâmica da galera que mais da TV tradicional e querendo comparar essas coisas. Mas não dá para comparar ainda. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, ou quem está assistindo sabe, para medir esse número de pessoas que estão assistindo a Globo, tem algumas TVs que tem um aparelho específico de uma empresa específica e eles fazem por amostragem aquilo e falam, beleza, existem aproximadamente 51 milhões de pessoas assistindo isso aqui. Então, a aferição disso, cara, ela é muito arcaica porque não tem um jeito melhor de medir isso. Então, quando você olha ali para o Cazé, 1,8 de milhões de pessoas assistindo, você fala, nossa, não, mas não dá para comparar com a Globo. Não dá ainda. E quando vem uma geração mais nova, que cada vez menos está olhando para uma TV e está olhando para um celular, isso tende a impactar muito ainda. Em partes, né? Por exemplo, eu estava vendo justamente o Cazé na academia. Estava lá na televisão e estava todo mundo vendo essa prova aí. Ou seja, tinha umas 30 pessoas isso que eu ia falar. em uma única conexão. 1,8 dispositivos, milhões. né? Dispositivos, são dispositivos. Então, assim, mas é só para a gente contextualizar e entender a dinâmica que mudou. Então, não se assuste com o digital, não se assuste com o marketing digital, não se assuste com isso, porque assim, é só algo que já existia no mundo e que foi adaptado para um formato. Então, se acabar o Instagram, vai ter algum outro lugar que a gente vai conseguir fazer anúncio. Se acabar o TikTok, acabou hoje, então vamos supor que acabou hoje, Instagram, TikTok e YouTube. Vai ter alguma dinâmica de pessoas que estão assistindo alguma coisa e naquele lugar a gente vai fazer anúncio. Então, só vai mudar o lugar. Eu vou seguir nosso papo com 2 caminhos. Então, primeiro, eu queria só que a gente desse uma pincelada em quais são as profissões do digital, que aí de fato são profissões do digital. E aí eu queria análise de cada um para entender se eu estivesse começando, por onde eu começaria nesse lugar. E depois depois da gente feito esse bloco, eu vou partir do exemplo da pizzaria. Então, beleza. Partindo de uma pizzaria, estamos começando uma pizzaria agora. Então, qual que seria o nosso passo a passo de introdução no mercado digital? Então, eu vou seguir essas 2 linhas. Mas primeiro, eu listei aqui o que eu considero que sejam as principais profissões quando a gente fala desse universo digital. Então, você tem um copywriter. O copywriter é aquele cara que ele vai escrever textos persuasivos que vão gerar vendas no final. Você tem o social media, e dentro do social media você tem uma série de ramificações ali, mas ele é basicamente o cara que vai cuidar das suas redes sociais. Você tem um cara de tráfego. Tráfego é o que o Samuel faz, que basicamente é comprar publicidade, é comprar anúncio, é fazer anúncio, né? Você tem o videomaker, que é o cara que vai produzir teus vídeos. Você tem o que a gente chama de estrategista digital, que é a pessoa que vai organizar e definir uma estratégia para que o teu negócio funcione da melhor maneira possível, utilizando tudo que a internet possa te ajudar e potencializar o teu resultado. Faltou mais alguma em geral ou são essas? Acredito que são essas, mas a análise de dados está crescendo cada vez mais, né? A análise de dados ela está tomando muito lugar no Porque a mercado. análise de dados, para Ela mim, ela é uma abraça tudo, profissão para uma qualquer função, lugar. né? Não está inserido ali, assim como o videomaker, né? Mas, partindo desses lugares, se vocês estivessem começando hoje, estou começando, quero entrar no digital para seguir uma carreira dentro desse universo, por qual das profissões vocês iniciariam e por quê? Cara, eu posso começar essa daí? Só quero ver cada um puxando a sardinha pro seu lado. Eu acho que não é nem puxar a sardinha pro meu lado, mas eu vou falar que eu começaria onde eu comecei, porque talvez seja onde eu tenha respaldo, onde eu tenha bagagem para contribuir com quem está assistindo. Eu começaria desse lugar. Qual lugar? Sendo um social media, né? Uhum. Hoje eu não atuo mais como social media, mas eu começaria desse lugar. Por quê? Porque, cara, quando eu olho para frente e para o que a gente faz hoje, eu enxergo muito rede social como um coração ali de negócios digitais. Então, se você para pegar grandes nomes como a Dib, o da CIMED, o cara vai faturar, ele previsiona faturar esse ano 5 bilhões de reais, e o cara, se você pegar, tá lá nas redes sociais produzindo conteúdo todos os dias. Tim Cook, que hoje é o atual CEO da Apple. Então, são caras que já estão consolidados, entre muitas aspas, mas que enxergaram a importância disso. E aí, quando eu venho para esse lugar, me posicionando como um especialista desse canal que só tende a crescer,
putz, eu tenho um mar gigantesco de possibilidades e oportunidades. Eu concordo muito com o que você falou, inclusive, sobre não entender sobre rede social. Então, sendo muito honesto, hoje tem muito cara no mercado que entende infinitamente mais sobre algoritmos, sobre tendências da própria rede social do que eu. Mas por que eu julgo que eu fiquei bom com produção de conteúdo e redes sociais? Porque eu entendi como que funciona a cabeça de quem está lá do outro lado. Então, hoje, o que é um post no feed, tempos atrás, foi a manchete de um jornal. Hoje, o vídeo que sai lá no Reels, tempos atrás, foi um áudio em um rádio sendo passado para diversas pessoas. Então, o que é que eu tenho clareza hoje? Que isso daqui talvez, se acabar um dia, vai aparecer um outro Instagram, vai aparecer um outro TikTok, vai aparecer um outro LinkedIn, uma outra manchete, um outro rádio, e as coisas elas vão continuar funcionando do mesmo jeito. Um veículo transportando uma mensagem para uma pessoa que está do outro lado que pode comprar algo de mim. E o social media eu enxergo como um cara que ele consegue usar isso muito bem na minha área de competência, né? Boa, você Eu concordo muito com o Fernando, social media é absurdamente importante, mas de todas as profissões que você falou, eu vejo que todas elas são importantes, mas a mais importante é o estrategista digital, para mim, na minha visão. Mas eu não estou perguntando a mais importante. Por Se onde eu você estivesse começando, por onde você começaria? Pensando na mais importante, eu começaria pelo tráfego pago. Por quê? Que é o que eu faço hoje. O estrategista digital, ele olha o negócio como um todo. E é importante você entender suas métricas para saber se o seu negócio como um todo está bom ou não. E uma coisa que eu vejo é que tem estrategista que veio da copy, por exemplo, e não entende exatamente as métricas, não entende se o negócio está bom. Ele entende ali no máximo se o faturamento está bom. Mas para crescer exponencialmente é preciso entender como um todo. E o tráfego pago traz muito essa visão das métricas, de qual conteúdo a audiência mais gosta. Então, pensando em crescer na profissão, eu começaria pelo tráfego pago, que foi justamente por onde eu comecei. E você, Gabriel? Eu faria a pessoa enxergar dentro das habilidades comportamentais dela o que é que ela tem mais aptidão. E aí aqui quais seriam as linhas que eu pensaria? Primeira coisa, se a pessoa ela tem um espírito criador, um espírito criador e observador ao mesmo tempo, eu iria para a estratégia digital. Se ela é uma pessoa talvez mais dos números, eu iria para o tráfego pago. E eu explico por que essa distinção. Eu sou muito fã de entender que cada macaco no seu galho, cada pessoa vai ter uma habilidade maior. E se eu, por exemplo, fosse o cara que fosse começar pelo tráfego pago, eu iria ser uma negação pela minha não habilidade em gerir e entender da maneira como que eu poderia entender, por exemplo, sobre estratégia, que é alguma coisa mais inata minha. Então, olhando esses dois pontos de vista, eu concordo com o Samuca nesse ponto. E falando um pouco da estratégia, eu entendo que o cara que é estrategista, ele tem a possibilidade de entender o todo, porém, ele vai ter que começar por algum lugar. E aí, qual seria o caminho para se tornar um estrategista? Na minha concepção, que você só consegue se tornar um estrategista digital com o tempo, porque precisa de experiência para você se tornar um bom estrategista. Eu começaria pela copy, que foi por onde eu comecei, né, sendo copywriter, escrevendo textos persuasivos, porque para escrever textos persuasivos você vai precisar entender sobre a outra pessoa. E as redes sociais também, para mim, eu também comecei por lá, é um outro ponto que vai fazer você entender a outra pessoa do outro lado. Então, são dois caminhos que, para se tornar um estrategista, eu começaria sendo um copywriter ou pelo desenvolvimento das redes sociais. Todos vocês estão errados. O Samuca está meio certo pelo motivo. Vamos ver, né? A análise de vocês está errada. Por quê? Vamos lá. A pergunta, vocês precisam ficar atentos à pergunta. Show do milhão aqui. Se você Renatão. estivesse iniciando nesse mundo, por onde você iniciaria? Só um caminho faz sentido nisso aqui, que é tráfego pago. Por que tráfego pago? Tráfego pago é uma habilidade que você desenvolve muito rápido. Por mais que você fale assim, eu não tenho habilidade com números, mas eu concordo que pode gerar uma dificuldade, mas o tráfego pago, ele é muito simples de aprender e de aprender aquela lógica. E por que eu falo que começar por aqui é melhor? Porque você vai fechar cliente com mais facilidade, porque o resultado do tráfego pago ele aparece no final do dia, diferente de conteúdo, diferente de estratégia. E por mais que você não seja o cara dos números, o fato de você entender sobre tráfego pago vai fazer você entender minimamente como que funciona a estrutura da internet, vamos dizer assim. Então, você vai aprender mais rápido. Por exemplo, quando você fala, vou construir conteúdo. Naturalmente você precisa ter repertório. E repertório leva tempo. E repertório precisa de você assistir mais coisas, de você entender mais coisas. Copywriter, por exemplo. Copywriter, mesmo que seja para você iniciar, você vai precisar ler muito, você vai precisar ter muito repertório.
E o tráfego, para mim, é o lugar que você não precisa ter repertório nenhum. Você pode começar, um moleque de 13 anos, ele consegue começar. E o resultado do tráfego é é o resultado mais rápido para o cliente final. É mais possível de medir, né? Mas aí eu volto para sua pergunta. Ah, Você falou por onde eu começaria e não por onde eu teria o resultado mais rápido. não, mas é que a gente parte da premissa para você começar um lugar, o resultado é a eu base. sou um cara que eu gosto de ter trabalho, entendeu? Eu entendi. Mas tudo certo. Tudo certo. Então, assim, Mas olhando por essa perspectiva, Renato, tipo assim, muita gente tá assistindo a gente, são aquelas pessoas que são donas do próprio negócio, né? aham. Muitas vezes elas querem... Então, olhando pelo ponto de vista, você enquanto dono de negócio, tem uma habilidade para desenvolver. Cara, vai lá pro tráfego, porque talvez aquela seja mais a que vai gerar um impacto mais rápido do ponto de vista financeiro. Porque vamos falar a real, né? Para que as pessoas anunciam? Para que as pessoas se inscrevem? É geração de demanda, é ponta final lá, é dinheiro, cliente na mão. Não, eu concordo. Então- É onde vai mexer o ponteiro mais rápido, né? Exato. Então, talvez o tráfego, ele seja, num primeiro estágio, o ponto que gera, talvez, o primeiro grande movimento. Agora, para desenvolvimento de carreira, pessoa física, quero agora desenvolver uma nova habilidade para aqui. Aí eu mantenho a minha opinião e nesse momento eu não concordo e até com um você, ponto. não. Desculpe te cortar, Não, mas já até foi. um ponto. Se a pessoa que está ouvindo isso, está nesse exemplo que você falou, de é o dono do próprio negócio, tem 3 coisas que fazem um negócio, na minha visão, crescer muito, que é oferta, produto e pessoas vendo essa oferta e esse produto. Então essa pessoa provavelmente já tem uma oferta, já tem um produto. Vamos falar da pizzaria. O cara já tem lá a pizzaria dele e já tem a pizza. Então ela só precisa realmente do tráfego. Então realmente, se ela quiser resultados mais rápidos, se ela quiser crescer mais rápido, o tráfego nesse caso é o mais importante. Não se aplica a mesma coisa à pessoa que quer iniciar no digital, né? Na mesma visualização, entendeu? Boa, então eu tenho razão e todos vocês estão errados. Samuca tá meio certa aí nessa Meio análise. certo é melhor, totalmente errado. Profundamente eu Na fiz sua a- visão, na minha visão, eu continuo também com o meu pedacinho Como eu de sou o certeza. host, a minha visão é a mais importante. Vamos combinar aqui, porque qualquer coisa eu peço para a equipe desligar teu microfone. Então, se a partir de agora você não vê mais a imagem do Gabriel, saiba que houve um conflito de interesses aqui. Mas beleza, então passamos por basicamente as grandes áreas do mercado digital para quem quer iniciar. Agora, vamos para uma aplicação prática. Então, eu vou trazer aqui, se eu estivesse começando uma pizzaria. Só que tudo que a gente vai falar aqui, vamos sempre contextualizar. Então, vamos pegar um caso de produto, que pizzaria é produto, e um caso de serviço. Por exemplo, vamos pegar um nutricionista. Então, a ideia aqui é a gente fazer um bate-bola do bicho, tem uma pizzaria ou sou uma nutricionista? Então, estou iniciando no digital. Eu já tenho meus clientes, eu já tenho boca a boca que funciona minimamente para mim, mas estou iniciando no digital. Então, partindo desse lugar, nesse bate-bola aqui, não tem uma fórmula, né? Cada um vai puxar por um canto, mas a gente vai ter que chegar num consenso final beleza, se você tivesse uma pizzaria, se você tivesse uma pizzaria, se eu tivesse uma pizzaria, por onde começaríamos? Qual que é a visão de vocês? Qual que é o primeiro passo? Posso ir aqui? Manda Eu vou ver. só por um contexto, porque a gente acabou de ver um curso completinho com passo a passo que faria. Então, eu faria exatamente o que está lá. Então, até recapitulando, para vocês entenderem um contexto do que a gente abordou dentro do curso, primeira coisa que eu sempre oriento é entender para quem que você está vendendo. Então, tem 2 contextos. Quem já vende, você precisa fazer um entendimento do que eu costumo chamar de diagnóstico do público comprador. Para quê? Para entender diante de todas aquelas pessoas que compram de você, quem são aquelas pessoas que você visualiza como o que a gente chama de cliente dos sonhos. Porque qual que é o segredo da escala? Todo mundo aqui quer vender mais. Até quem está começando agora quer vender mais lá na ponta. Então, o segredo da escala é você multiplicar público comprador. Logo, se eu preciso multiplicar algo, eu preciso saber o que é este algo que eu quero multiplicar. Então, quando você entende de maneira muito profunda quem é o teu público comprador ou o teu cliente dos sonhos, caso você esteja começando e não tenha feito nenhuma venda ainda, você vai ter um domínio sobre para quem eu anuncio, em que momento eu anuncio, qual a palavra que eu devo falar que vai fazer a pessoa se conectar. Quando a gente usou o exemplo, por exemplo, da nutricionista, existem nutricionistas que são especializadas em emagrecimento. Existem outras que são especializadas em ganho de massa muscular. Outras, sei lá, em reabilitação de alguma coisa. Então, quando você tem esse contexto e esse entendimento sobre para quem você fala, meu amigo, não tem como, você vai escalar o seu negócio. Porém,
Se você não tiver esse entendimento, o que você vai fazer? Você vai gastar mais dinheiro, você vai gastar mais esforço, você vai ter um desenvolvimento intelectual, muitas vezes, que poderia estar sendo colocado em algo muito importante, e no final das contas você vai se frustrar, vai ficar ansioso porque não está tendo resultado. Não porque o trabalho em si não está sendo executado, porque, infelizmente, as pessoas gastam muita energia, mas não fazem o que deveriam fazer. Boa, Então, mas, começaria por assim, ali. Partindo do que o cara já fez todos esses exercícios, agora ele vai colocar a mão na massa. Vou entrar para a internet. Vamos partir desse lugar. Qual que é na tua visão, qual que seria o kit básico, o passo a passo básico? Então, primeiro, cria uma conta no Instagram, segundo, faça isso, terceiro, faça aquilo, quarto, faça anúncio, qual que é a tua visão? Se a pessoa fez todos os exercícios do curso, meu amigo, ela já está ganhando dinheiro. No final das contas é isso. Porque a ponta final é multiplicar aquela comunicação. A gente sempre parte da ideia do marketing. O que é o marketing? Não, tudo bem, vamos materializar. Então, Vou materializar. É criar um Instagram, fazer o quê? É a comunicação. A comunicação e todo esse bloco, ela já criou no curso. O primeiro passo é ir para os anúncios, literalmente ir para os anúncios. Ela já tem algo que ela já está comunicando. Então, o último estágio é literalmente expandir essa comunicação através dos anúncios. Tá. Então, cara, eu posso repetir todo o passo a passo do curso. Vamos repetir, acho que vale a pena até pelo bate-bola aqui. Então, beleza. Tá bom. Definir tua maneira de comunicação, definir o público ideal, Definir o definir público. meu perfil de cliente. Depois que eu definir esse público, o que é que eu vou fazer? Eu preciso construir de uma maneira simplificada um funil de vendas. O que é? É um funilzinho, um desenho onde eu tenho as pessoas que Gabriel, deixa eu cortar rapidão. Claro. Consegue dar esse exemplo pensando na nutricionista, por exemplo? Porque Sim. é a melhor pessoa nesses dois casos do que você vai Perfeito. Ela vai construir esse funil de vendas, que é um funil de aquisição de clientes. É um caminhozinho onde ela vai ter anúncios ou conteúdos criados nas redes sociais. Essas pessoas vão despertar o interesse. A partir do interesse despertado, mandando mensagem via Instagram, via WhatsApp, alguma coisa do tipo, ela faz o fechamento dessas pessoas. Só que aí tem uma analogia que eu uso que é como se fosse uma torneirinha, que é, imagina que aqui tem um funil onde aqui tem 50 pessoas, aqui tem 25 pessoas e aqui tem 5 pessoas. 50 pessoas conhecem essa pessoa, 25 pessoas se interessam, 5 pessoas compram. O que é que eu preciso fazer para mais pessoas comprarem no final, depois que eu tenho essa lógica montada? Abrir a torneirinha e fazer mais água cair aqui. O que é essa torneirinha? São os anúncios. Ou seja, eu investir mais, procurando as pessoas que eu defini que eram as minhas pessoas ideais para o meu negócio e investir, literalmente investir. Então, cliente, funil, e depois que você montou esse funil, literalmente anúncios. Você não precisa ir para outro caminho. E esses anúncios podem ser adicionados, obviamente, com os conteúdos nas redes sociais. Fernando, para produção de conteúdo, imaginando que vamos partir da pizzaria. Tá. Como que você criaria anúncios para gerar desejo para uma pizzaria? Como você criaria conteúdos, né? Tá. Eu vou te contar um case que eu tive numa hamburgueria lá em Fortaleza, que eu acho que ela está no mesmo território ali. Negócio local, tem essa limitação geográfica ali para vender para aquelas pessoas. Eu tinha que fazer aquela hamburgueria vender mais e o dono era um pouco mais conservador e ele não queria investir em tráfego. Então ele deu o perfil, se vira com esse perfil aí. E a hamburgueria, ela não me dava muito lastro de criação. Tipo, não era uma marca criativa. Só que eles tinham um negócio que era muito forte, que era o quê? Eles nasceram com a proposta de bater no McDonald's. Então a comunicação deles, de maneira geral, era batendo no McDonald's. Foi o que eu pensei. Eu não tenho dinheiro, eu preciso fazer alguma coisa dentro do Instagram para que mais pessoas conheçam essa marca, mais pessoas conheçam essa marca, essa mesma torneirinha que o Gabriel falou, mais pessoas compram. O que foi que a gente fez? A primeira coisa que eu sugeri ele que fizesse foi mudar a embalagem. A embalagem ela era pouco instagramável. Eu entendia que se eu recebo dentro da minha casa algo do iFood, que muitas vezes me dá vontade de tirar uma foto daquilo, porque aquilo tem uma mensagem, uma frase que eu me identifico, ou que eu acho engraçado, ou qualquer coisa do tipo, eu vou ganhar uma mídia orgânica muito grande das pessoas daquela região, certo? Primeira coisa que a gente fez, todas as embalagens, elas eram, sabe aquele sanduíche de presunto que o Chaves come, que tem o saco de pão? Pronto, o saco era daquele jeito. Ele não queria fazer novas embalagens, eu peguei e falei, vamos escrever algumas coisas nesses sacos antes de enviar para os clientes. E como elas batiam no McDonald's, o McDonald's tinha acabado de lançar aquele Mac, M-E-Q-U-I, que é o jeito novo de escrever. E aí a gente foi e colocou, com Mac pode um hambúrguer tão gostoso assim. E a gente colocou aquilo na embalagem e começou a enviar aquilo para as pessoas. Algumas pessoas começaram a postar, eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, deixa eu explorar mais isso. Aí eu fui para a segunda etapa, que foi o quê? Usar datas comemorativas. Então eu fazia
Dia dos Namorados, eu fazia uma promoção específica para os namorados. Dia Olimpíadas agora, possivelmente seria algo que eu usaria. Então eu pegaria o fato da Raíssa, da skatista lá, Raíssa Leal. da Raíssa Leal, ter ganhado medalha de prata, salvo engano, que foi o que ela ganhou, Bronze. medalha de bronze. Eu pegava aquilo e eu atrelava sempre a uma promoção. Quando eu estava atendendo esse cara, eu também tinha uma marca de camisetas. E essa marca de camisetas eu tive no momento em que o Brasil estava na Copa. Então, o que é que eu fazia? Sempre nos dias dos Jogos do Brasil, eu atrelava uma promoção às camisetas. Então, eram promoções mais agressivas, mas o que eu queria era ganhar mídia orgânica. Então, a gente fazia Neymar e Coutinho e Vini Júnior. Vini Júnior. Aquelas camisetas bem estilo reserva, que é o nome I, nome I, nome I, nome I. E eu atrelava aquilo a uma promoção. Então, uma das coisas que eu fiz foi, se o Neymar não ganhar a Copa do Mundo, todas as pessoas que compraram camisa com a gente, se assim vocês quiserem, a gente vai devolver o dinheiro de vocês de volta. Só que a gente fazia estampas extremamente comunicativas. Então a gente fazia essa dos jogadores, a gente fazia... Era muito para público de 18, 20 anos, solteiro. Então eu tinha esse entendimento. Então a gente fazia coisas tipo... Quem não faz gol no racha, não beija na night... cuidado que o camisa 10 acabou de chegar, quem tiver com a faixa pode me passar, estampas mais comunicativas. E eu usava o quê? O que estava no mainstream naquele momento, que as pessoas estavam falando, que era a grande onda, a grande tsunami na internet, para surfar em todos aqueles hypes. Então, como eu não tinha dinheiro para impulsionar, eu usava o que já estava impulsionado para fazer a minha mensagem chegar para mais pessoas. Para pizza, velho, não tem segredo. O cara vai chegar em casa, ele vai abrir aquela pizza, ele vai ter dois grandes impactos. Primeiro, ao ver na pizza, e o segundo, a capa de dentro da pizza, que normalmente é em branco. Então, por que não escrever algo que diga respeito àquele cara? E aqui eu vou ganhar uma mídia orgânica, diversas pessoas postando nas redes sociais a minha pizzaria. Segundo ponto que eu entendi, o nosso hambúrguer era muito bom. E normalmente o cara do negócio local, ele é muito aquele cara do produto que a gente fala na grande mesa, sabe? Uhum. Ele quer fazer o melhor pizza, ele quer fazer o melhor hambúrguer. Eu entendi o quê? Eu preciso fazer mais pessoas consumirem esse produto, porque se mais pessoas consumirem, elas vão gostar, elas vão comprar cada vez mais esse tipo de coisa. A gente fez uma ação uma vez, que era uma sexta-feira. E eu não lembro o que era, mas era alguma data comemorativa ou algum negócio que estava acontecendo na internet em alta. E eu fui atrás de saber quanto que era o custo da pizza. O cara falou, se eu não me engano, era 20 reais. Era bem menos, era bem barato. Era tipo, sei lá, vamos botar que é 10 reais, eu não lembro o número. Aí eu pedi pra ele, tipo, 300 reais, porque as ações já estavam dando certo, e ele foi e falou, tipo, eu te libero. Aí, se eu não me engano, eu falei assim, as primeiras 30 pizzas, 40 pizzas, a partir das 18 horas, no domingo, serão de graça. E aí o que foi que isso me deu? Como a pizzaria abria às 18 horas, ela ficava numa rua relativamente movimentada, eu tinha uma fila gigantesca de pessoas ali na porta, de pessoas querendo comprar pizza, e gente passando na rua e vendo, putz, velho, que pizzaria é essa que a pizza é tão boa para essas pessoas estarem aí? Porque elas não sabiam que era de graça. Então, eu ia sempre pegando o que estava em alta na internet e como que eu posso usar isso do lado de cá. Agora, nesse momento que está acontecendo, eu certamente usaria Olimpíadas. Boa. Então, assim, ó, acho que o ponto de partida aí você não precisa de dinheiro, mas ser criativo vai te ajudar a ter mais resultados. E não dá para ser criativo se você não tem um diferencial mínimo ali, seja na embalagem, seja no produto ou seja na comunicação. O que você entende, Fernando, que são erros que quem seja um nutricionista ou seja pizzaria, eles cometem quando eles criam conteúdo para as redes sociais? Panfletar e só falar de produto. Explica melhor. Panfletar é tipo assim, você que tem pizzaria vai colocar pizza de calabresa por 30 reais hoje, compre. As pessoas não vão comprar por esse motivo. Existe um conceito que isso não gera desejo. Isso não gera nenhum desejo. Calabresa, né? Não vão comprar por esse motivo, elas compram por outras motivações. Então, vou dar exemplos de como elas podem fazer isso para a pizzaria. Existe um conceito dentro da gastronomia chamado food porn, ou porn food, alguma coisa assim. Que são comidas assim, quando você olha na tela do celular, você fala assim, caramba, meu irmão. Normalmente é aquele queijo que você estica e o queijo mostra esticando aqui. Normalmente é aquele brigadeiro que você corta e a calda escorre aqui. Aquelas comidas, elas geram, aqueles tipos de conteúdo, eles geram um nível de desejo muito grande que você olha e você fala assim, putz, velho, não tô nem com fome. Ativa o gordinho safado que habita em nós. Dentro de cada um. Putz, eu não tô nem com fome, mas isso daqui eu comeria. Ah, Fernando, entendi, faz muito sentido, mas eu não consigo pensar nessas ideias. Você não precisa pensar nessas ideias. Tem um livro que eu gosto muito, que eu vou deixar como sugestão, que é Roube como um Artista, que ele ensina como que você pode modelar outras pessoas que são maiores. E aí, resumo da ópera.
Eu gosto de um exercício que eu sempre sugiro para qualquer mentorado ou qualquer pessoa que me contrata, que é o seguinte. Lista 10 faróis, que são 10 pessoas que fazem o que você faz e que são em algum nível uma referência para você. Aquelas pessoas, muito possivelmente, elas vão ser muito grandes na rede social. E uma pessoa que é grande na rede social, se ela fez aquele trabalho da maneira correta, ela é grande porque ela faz aquilo há muito tempo. E o que acontece com uma pessoa que faz aquilo há muito tempo? Ela já errou muitas vezes. E o que acontece com uma pessoa que já errou muitas vezes? Se ela não foi eu? Ela vai começar a fazer da maneira correta, entendeu? Que é o que você sempre me fala, né? Entendi. Então ela vai estar te dizendo através do feed dela, de maneira indireta, tudo o que você precisa fazer. Ah, você está falando para eu copiar os posts dela? Não, tô falando para você pegar a ideia. Se o cara tem uma pizzaria grande na sua cidade e ele posta um vídeo de uma pizza às 18 horas todo domingo, acredite, por mais que você não entenda o racional por trás daquilo, tem um motivo. Porque gente grande não costuma fazer coisas sem sentido. Então eu olharia para esse lugar, mapearia essas 10 pessoas. Mas o que você vê de erros? O que é que eu vejo de erro? Panfletagem, que Panfletagem, é pizza de catupiry por R$30. não mostrar nenhuma história que acontece por trás daquilo. Então, se você abre o perfil no feed lá da pizzaria, é só a promoção do dia, 2 pizzas mais uma Coca Zero por tantos reais, estamos abertos, faça o seu pedido. Putz, velho, rede social eu costumo falar que é muito como qualquer outro canal de venda que você tem. Se você investe muito pouca energia, se você é pouco criativo, se você não produz conteúdo, se você só faz mais do mesmo, aquela panfletagem, promoção, pizza de calabresa, olha o nosso cardápio, você abre o stories do cara, só tem repost de 1 ou 2 clientes, que às vezes um é a tia e outro é a prima que comprou. Putz, essa conta não fecha. A rede social ela não vai te dar muita coisa se você entregar pouco para ela. Tá, e como que eu entrego muito? Olhando para esses faróis para saber o que fazer. Ô Renato, deixa eu só contribuir com uma coisa. Sabe um erro que eu vejo muito comum? É a falta de relacionamento. Redes sociais. A gente está falando de rede social. Então, muitas vezes a pessoa deixa um comentário, a pessoa manda uma mensagem para aquela pizzaria e a pessoa não responde. Então, muitas vezes o cliente ele vem querendo interagir, querendo fazer uma pergunta ou algo do E isso impacta até o tráfego pago. Você, cara, coloca um dinheiro aí pra mim, pra eu vender. Beleza, coloco. Aí eu mando clientes pro Instagram da pessoa, e aí o cara vem e fala, pô, bicho, não tô vendendo. Aí eu, não tá, mano, mas eu tô vendo vários cliques, eu tô vendo que tá dando certo. Cara, não consigo vender. Aí eu vou lá e faço um cliente oculto, faço tráfego pago, não. Vou no perfil da pessoa e falo no direct. Horas sem ninguém me responder. Se é uma pizza, se eu demorar horas pra responder, Já acabou. era. O cara achou um hambúrguer, Já o cara era. achou um sushi, sei lá, qualquer coisa. Isso daí, ele acontece muito com o médico. Então o médico, ele deixa a secretária dele para atender, aí o cara te acha no Instagram, ele vai na tua bio, ele clica, vai pro WhatsApp, aí demora muito para responder, quando responde errado, não continua o papo, fica uma conversa ruim, e aí você fala, cara, o problema tá na rede social? Não, o problema tá ali no teu atendimento. Tá E na às vezes- vitrine pra e- dentro, né? E às vezes o cara diz, não, mas eu vendo. Eu disse, meu amigo, veja só, você vende porque o povo quer muito. Você tira pedido, você não vende. Porque o povo quer muito, exatamente o que você falou, tira pedido, pô. Beleza. Fernando, o que você considera que sejam alguns mitos sobre produção de conteúdo? Antes, erros da nutricionista, que os profissionais liberais costumam fazer quando eles começam a produzir conteúdo para a internet. Tem um erro que ele é o ponto de partida para todos os outros erros que acontecem dentro da rede social. Ele é um pouco menos prático como um post. Mas ele é o quê? É o nutricionista ou a nutricionista não gerar o desejo do próximo nível da pessoa. Como assim? Primeira coisa que eu entenderia. A grande maioria das pessoas que eu atendo é um cara que é obeso, que ele está saindo do sedentarismo, ou ele é uma mulher que muitas vezes já tem o corpo próximo do que existe de padrão de beleza e ela quer botar o corpo para ir pro carnaval. É o que o Gabriel com o melhor falou corpo. no conteúdo de definição de cliente dela. Exatamente. E assim, não tem certo nem errado, não. Tem errado quando o seu público é um e você está fazendo a comunicação por outro. Por exemplo, Eu vou dar um exemplo claro disso. Por exemplo, quando eu trabalhava no nicho de emagrecimento, eu nunca fui magro. Eu sempre tive uma estrutura grande. Eu tinha emagrecido 45 quilos, 50 quilos na época, mas mesmo emagrecendo tudo isso, eu nunca fui magro. Então, naquela época, eu tinha entendido que era, se eu for trabalhar com o cara, se a minha ideia for emagrecimento em geral, muita gente vai olhar pra mim e falar, mas calma aí, porra, você precisaria comprar teu produto, né? E aí eu entendi. Não, mas aí eu entendi. Pro obeso, eu era uma puta referência. Mas pro cara que precisa perder 5 quilos, eu era o cara que precisava perder 5 quilos.
Mas pro obeso eu tinha lugar de fala. E eu usava tanto aquilo para mim, que eu não sou formado em nutrição, educação física, então a minha parada era comportamental. E eu usava tudo isso a meu favor. Que aí vem muito com provavelmente o que você vai falar, que era o quê? Eu falava assim, ó, ninguém entende a cabeça, eu falava assim, ninguém entende a cabeça de um gordo a não ser outro gordo. Então, o nutricionista pode falar o que for, se você tiver vontade de comer um docinho à tarde, uma fome, come 3 castanhas e uma maçã. E eu falava, irmão, esse nutricionista nunca foi gordo, velho. Não dá. Ele não sabe, velho, o que é você chegar à tarde com uma vontade incontrolável de você comer o mundo. Então não vem com 3 castanhazinhas e uma maçã pra mim que não vai resolver meu problema. Então assim... Não sei que seja uma castanha recheada. Não, de chocolatinho, aí sabe qual é que eu tô falando, né? Aí, aquela açucaradinha, caramelizada, aí resolve. Aquela ali é boa. Mas eu usava... Só que qual que é o lance aí? Eu usava tudo ao meu favor dentro do perfil de cliente ideal que eu entendi. Então assim, pra que eu vou entrar num mundo sangrento de emagrecimento? Sendo que eu posso falar para uma porção específica que é a mulher, naquele momento eu escolhi a mulher obesa, que é, para aquela mulher eu sou uma puta referência. Porque assim, o meu antes e depois para ela é ultra impactante. Só que o meu atual, pro cara que precisa perder 5, 10 quilos, mas calma aí, você precisa perder isso aí. Só que olha da onde eu parti, não aonde eu tô. Então eu usava tudo aquilo, mas tudo aquilo a meu favor. Então todos os exemplos que eu trazia conectava muito. Então eu teve um exemplo uma vez que eu coloquei que de fato aconteceu comigo. Aquele que, velho, do ônibus seu é bom. do ônibus, né? Da catraca. Aham. Como é que você já viu? Você já me contou. Pô, eu tive um dia aqui no ônibus que eu meio que travei na catraca. E, cara, quando eu fui empurrar, eu caí no meio do ônibus. E, puta, isso é frustrante pra cacete. Só que a pessoa que já passou por isso, ela se identifica tanto que eu vou falar roubava, mas eu roubava muito a cena podia ter um puta nutricionista, podia ter um puta personal trainer, especialista, barriga tanquinho, bonito pra cacete, mas eu me conectava com a pessoa porque assim, porra, bicho, ela entende esse maluco. Onde meu sapato aperta. Ele entende. Então acho que o grande lance que eu percebo muito como erros, isso vale para pizzaria, vale para psicólogo, vale para todo mundo, é que assim, pô, você tem uma pizzaria, parta da premissa o que você gostaria de ver para que aquilo gerasse desejo para você. O que você olha assim e fala, nossa, isso aqui me deu uma vontade. Quando você parte desse lugar, por mais que você possa errar até o público, mas você já começa a ter um nível de assertividade maior para você olhar e falar, não, isso aqui gera interesse em mim. E o mesmo vale para nutricionista. Então assim, bicho, não dá mais para falar do que... todo mundo sabe que comer salada faz bem. Aí aí só um complemento. Ter clareza de quem você está atendendo, velho, emagrecimento é um negócio que dói todo momento para a pessoa. A pessoa que está em sobrepeso, ela sente dor toda hora. E muitas vezes, quando você abre o perfil do nutricionista, tem ele vendendo o quê? A dieta que você tem que fazer. Putz, mano, a dieta é um preço que ela vai ter que pagar muitas vezes para ter o que ela quer. Tipo, a mulher que está em sobrepeso, velho, ela só quer voltar a caber na calça que ela cabia porque as roupas que ela gosta nenhuma serve mais. Você fala um negócio desse na rede social, essa daqui me entende. Você vai muitas vezes falar pra mulher que a gente, na época do Corpo Explica, a gente vendia muito emagrecimento e eu testava muitas coisas, né? Uma das coisas que funcionava muito eram discursos tipo, você que é mulher, velho, de verdade. A gente botava a mulher pra falar isso, né? Eu sei o que é ir num shopping, passar 2, 3 horas rodando no shopping atrás de uma roupa boa e sair de lá sem comprar nenhuma, porque nenhuma caiu bem. Eu sei muitas vezes o que é entrar na loja, olhar e às vezes comprar só pela vergonha de já ser a 3ª, 4ª, 5ª loja que você está entrando e você vai sair sem roupa ali de dentro, porque nenhuma cabe bem. Você tem que dar muitas vezes só a possibilidade da pessoa visualizar o próximo passo. A mulher que tem 1,60 m e está pesando 90 quilos, velho, ela não está pensando em botar o biquíni para praia. Ela só quer voltar a caber na calça que ela gostava. Ela só quer não se sentir... Ela quer voltar a ficar bem com ela. Só bem com ela, velho. E se for esse outro público da mulher que quer colocar o tão falado shape, que você assuma isso também e vá para esse lugar, sacou? E fale com essa pessoa. A ponto de você ter o seu lugar
dentro do Instagram e falar, velho, esse lugar aqui é o meu. O que é que você faz aqui? Eu pego pessoas obesas e eu tiro elas dessa doença da obesidade. Ah, mas eu queria colocar o shape. Putz, o shape aqui não é comigo, moço. O shape aqui é com esse rapaz do lado. Aqui o que a gente faz é tirar gente de sobrepeso. Ah, mas é porque eu queria... Você consegue fazer? Conseguiu, eu consigo. Mas o que a gente faz aqui é tirar as pessoas do sobrepeso. E aí você fica repetindo aquela mensagem. Quando chega em um determinado momento, você vira o cara da permissão. Quem que Fernando, fala de permissão? E ainda nesse assunto, você acha que a pessoa nichar demais é um problema? Por exemplo, o cara fala sobre hipertrofia, certo? Só que ele... Hipertrofia não, vamos lá, vamos desempenho. Só que desempenho para provas de triatlon. Você acha que o nutricionista, vamos dar um exemplo do nutricionista, nichar demais ao ponto de chegar, eu faço você ficar bem para uma prova de triatlo, é um problema? Porque a gente está realmente definindo quem é a pessoa ideal aqui. Só que o cara pode acabar indo para um extremo muito grande de, cara, eu vou nichar pra caramba porque eu acho que dá certo. Você acha que... Cara, tem uma frase, eu não sei se foi você que me falou essa frase, mas que eu vi uma vez, que fala que o nicho ele vai te proteger. E se ele não for muito específico, Fernando, eu não iria para esse lugar de triatlo. Eu escolheria o quê? Ou emagrecimento para obesos ou para você que quer botar o shape. Eu escolheria um desses dois posicionamentos e muito possivelmente eu iria para isso do obeso, porque esse aqui dói mais, ao meu ver. Esse cara aqui é o cara que está com 10% de gordura e ele quer botar 8% para ir para o carnaval para fazer uma viagem. Isso não dói muito nele, é só um desejo. Agora, esse cara aqui, essa mulher que está em sobrepeso, mano, dói quando ela acorda, dói quando ela toma banho, dói quando ela senta depois do almoço de almoçar. Então, dói a todo momento. Eu iria para um nicho não tão específico quanto triatlo, mas eu escolheria um nicho aqui para... Mas aí é tamanho de mercado também, né? Então, assim, o nichar é importante e você falou muito disso também, da importância da assertividade. Mas aí você tem que entender, pô, o mundo de triatlon, quantas pessoas tem? Não quer dizer que não seja bom, mas quer dizer que vai ser um mundo mais limitado e que para que você consiga ter mais resultados naquilo, você vai ter que cobrar mais caro e trabalhar outras linhas de produtos. Ou se contentar com um faturamento mais baixo e tá tudo Isso, bem. e tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Certo. Samuca, você estiver iniciando agora da pizzaria, já tem alguns conteúdos rodando ali, passos iniciais do tráfego, como que você faria? Da pizzaria? Da pizzaria do nutricionista. Beleza, vamos começar pela pizzaria, que é mais simples. A pizzaria tá ali com alguns posts. Fernando, você contratou o Fernando, ele já fez alguns movimentos, já tem alguns posts. Como que eu faria o tráfego para eles? Quais foram os posts que mais se destacaram? Teve alguma promoção que mais se destacou? Tem algum horário que vende mais? Então eu pegaria a resposta dessas 3 perguntas e impulsionaria o conteúdo que mais se destacou. E aí pode ser pelo celular mesmo. O botãozinho de impulsionar, tem gente que fala que não funciona, mas pô, bicho, você é uma pizzaria. Se você definir ali um público minimamente bom e no raio da sua pizzaria, 5, 8 quilômetros, até onde você consegue entregar, vai dar super certo. Ou seja, pegou o post que dá na rede social bom, só coloca dinheiro nele que vai trazer resultado. Ainda sobre o que vai acontecer quando você impulsionar um conteúdo. Vai vir muita gente falar no seu post. Ah, muito bom. Vai vir gente no direct. Quanto que tá? E aí vem o que o Gabriel falou. Não adianta eu colocar o tráfego se eu não interagir com a pessoa. Pô, tem que ter alguém, velho, na rede social para responder essa pessoa. Houve um comentário, houve um direct, responde na hora e vai lá e vende. Eu já vi muito isso. Muitas das vezes o tráfego para uma pizzaria, para uma hamburgueria, ele é até momentâneo. É coisa de horas, você acabou o seu estoque. Porque quem tá me ouvindo aqui, aí, se vendeu 50 pizzas, o cara não vai conseguir entregar, provavelmente, dependendo do tamanho da pizzaria. E aí vai lá e para. Você tá falando de quanto de anúncio esse valor que você colocaria? Vai variar muito. Mas vamos lá, vamos pegar uma pizza. Hoje uma pizza boa tá o quê? R$80? Aqui tá mais ou menos uns R$80. São Paulo, 1.200, né, mais ou menos. Vai, R$50. Vamos colocar R$50. Com R$50 você vai alcançar ali provavelmente umas 500, dependendo, 600 pessoas. Se você usou o post da rede social que foi bom, você sabe que você está colocando dinheiro numa coisa boa. Então ele vai trazer resultado. Muito provavelmente com 50, R$100 você vai fechar a noite. Ah, não foi uma coisa sensacional. Mas, bicho, você vai colocar ali o dinheiro de 2, 3 pizzas e você vai fechar a sua noite, muito provavelmente. Tem só que entender se o que foi feito na rede social foi bom. Fechar a noite é ter muito pedido. Tem muito pedido, isso. É até uma analogia que eu gosto de fazer. Eu já tentei fazer essa analogia de diversas maneiras, tá? Mas essa é a melhor. Eu falo que o tráfego é igual a anabolizante.
Se você coloca anabolizante num cara que não dorme, não come direito e não treina, você só vai matar o cara. No caso da pizzaria, você só vai gastar dinheiro fora. Agora, se não, você coloca o anabolizante num cara que dorme, come, treina, faz tudo muito bem feito, o cara vai explodir, vai ficar muito grande. Então, se na rede social já tem algo que tá dando certo e você coloca dinheiro, vai explodir, cara. Não tem o que fazer se você fez o trabalho bem feito. Mas aí, só entendendo a dinâmica, aí o cara, ele vai pegar os melhores, vai impulsionar pelo celular mesmo, e para onde ele vai direcionar essas pessoas? Ele pode mandar tanto pro WhatsApp, que é o mais comum e o que eu vejo que tem mais resultados, manda pro WhatsApp, ou pode mandar pro direct, ou pode mandar direto pro link do iFood, depende da estratégia dele. O que eu mais vejo dar resultados, principalmente, aí nesse caso é momentâneo, a Meta, a dona do Facebook, do Instagram, ela está incentivando muito as campanhas de WhatsApp. Então, se você mandar para o WhatsApp, muito provavelmente você vai ter mais resultados baratos. Uhum. Agora tem que ter uma pessoa na ponta, atendendo e etc. Sim. E quais são os erros que você percebe que as pessoas cometem quando começam nesse mundo de tráfego pago? Na pizzaria em geral, Não, em qualquer um, seja pizzaria, porque eu acho que o mesmo exemplo aí, o que você disse aplica tanto à pizzaria quanto à nutricionista, correto? a nutricionista sim, exatamente. Eu iria só complementar um pouco do que o Fernando falou sobre a nutricionista, que a pessoa pode ficar sem saber o que fazer. Ah, eu não sou criativo como o Fernando. Por exemplo, eu não sou um cara tão criativo quanto o Fernando. Mas eu saberia exatamente o que fazer. Primeiro, eu como nutricionista, não seguiria qualquer pessoa. Eu seguiria as pessoas do meu nicho que estão dando muito certo. É exatamente o que o Fernando falou. Quantas pessoas? Umas 100. E, cara, eu não ia entrar na rede social pra ficar interagindo com, sei lá, a pessoa que faz natação. Você Não. vai ter o consultório mesmo ali, né? Exatamente, pô. Ali o meu Instagram seria a minha vitrine, seria aonde eu tô. Interagiria com as pessoas que mandam mensagem e entenderia do meu nicho quem são os top players. Cara, você falou de não copiar, mas se eu tô no início e eu não sei nem modelar, cara, eu copiaria, pô. Tipo, o cara falou que o metabolismo de manhã é mais acelerado e eu vi lá que bombou. Pô, eu vou falar que o metabolismo de manhã é O que é acelerado. legal, esse Você já negócio- copiou alguém no começo? Esse negócio, já, com certeza. Você já pô. copiou alguém É no porque no começo, final não? das contas a cópia, ela é uma espécie de aprendizado nosso. A gente aprende com alguém e vai reproduzir. Nesse cuidado, nesse negócio da nutricionista e tudo mais, eu só tomaria um cuidado. Super simples, mas que vai ajudar. Que é, o cara da pizzaria, por exemplo, busca referências de outras cidades. O que é legal é que dentro da rede social, a gente às vezes, sei lá, sou do Recife, né? Tô morando agora em São José dos Campos, mas são dois mercados completamente diferentes, mas que eu consigo aprender com os dois mercados e de repente aplicar em uma das cidades. Então, é um hobby como um artista, sendo que você está trazendo de um lugar onde você não vai ser comparado com outro. Porque às vezes pode ficar aquela coisa, pô, o cara tá vindo agora com uma pizzaria nova, tem uma proposta interessante, mas está copiando a maior daquela cidade. E às vezes a cidade é pequena, então talvez não soe tão legal. Mas se ele pode aprender com outros negócios de outras cidades, eu vejo como um até ponto de aprendizado. Até pra onde ter de onde partir. Se o cara realmente ele é o tio, é o seu João que, cara, o que é que eu faço? Eu não sei fazer. Se ele tiver um ponto de partida como esse, ele já vai conseguir. Então a Nutri seria exatamente isso. Modelaria o que deu certo de alguém, faria o meu próprio, na hora que eu visse que deu certo, impulsionaria. Impulsionar pelo mesmo botão lá do impulsionar e definir minimamente as pessoas. A gente fala muito do básico bem feito. Se não fizer o que o Gabriel falou, de definir quem é a pessoa para quem eu falo, não vai dar certo. Se não fizer o que o Fernando falou, de entender o que é que tá dando certo e modelar, etc., também não vai dar certo. Se fizer essas duas coisas e colocar o tráfego pago, vai explodir. Pô, e os erros que você acredita que as pessoas cometem? Erros. Vamos colocar, por exemplo, da pizzaria, que eu já vi, inclusive. O cara não anuncia no horário certo. O cara anuncia, não, eu começo a produzir 6 horas. Aí ele começa lá os anúncios 4. Pô, você vai frustrar a pessoa, porque é muito de consumo imediato. Papum. Erros, não responder as pessoas que vão falar no anúncio. O anúncio ele traz muito de tudo, inclusive comentários, enfim. Então, responder de forma rápida. Erros, só impulsionar promoção, cara. Nossa, se você só impulsiona promoção, você só vai trazer pessoas que estão esperando uma promoção e só vão comprar na promoção. Se o seu posicionamento é só vender no preço baixo, tudo bem. Agora, se você quer aumentar o seu ticket, eu ponderaria isso. Erros da nutricionista. Erros da nutricionista é muito comum isso. A pessoa faz um anúncio, aí chega na frente do celular e faz um anúncio. Olha, eu sou nutricionista, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso desconecta demais.
Ninguém tá na internet, ninguém tá no Instagram pra ver anúncios. A gente vê anúncios que chamam a atenção. Você chegou e parou o seu dia, pegou o celular, vou fazer um anúncio, cara, você já começou errado. Pega um conteúdo que vai ter no final uma CTA, que a gente chama, né, que é a Call to Action, para a pessoa falar com você. E o que fazer, nutricionista? Cara, você não precisa de uma página nesse primeiro momento. Manda pro seu Instagram, manda a pessoa falar com você no direct do Instagram. Manda pro WhatsApp, bicho. Manda pro WhatsApp que vai resolver. Posso contribuir com um erro muito clássico, Claro. que é o seguinte, quando a pessoa vai fazer um anúncio, ela parte da ideia exatamente que você falou aí, né, Samuca? Pô, eu sou nutricionista, você tá querendo emagrecer, parará. Só que esse é o pior erro que pode acontecer no anúncio, porque você vai rasgar. Pensa assim, quando você concorre com um anúncio, com outras pessoas, imagina assim, todo mundo tem R$100 para gastar. Tem um anúncio do Fernando, tem um anúncio do Samuca, tem o seu anúncio e tem o meu. Qual é o que vai mais ter destaque? É aquele que mais conversar com a pessoa. É aquele que quando a pessoa abriu o Instagram e olhou, fez assim, caramba, o que essa pessoa está falando aqui, ela está falando comigo. Partindo de uma ideia que ela fez o trabalho certinho, de entender quem é a pessoa para qual ela vai comunicar e tudo mais, o que o anúncio deve ter? Comunicar com algum problema. Nós somos resolvedores de problema, quem vende serviço. Então, é muito importante você fazer um desenho do que é aquele problema que está acontecendo. Como o Fernando trouxe o exemplo, como o Renato trouxe o exemplo de ficar... Você já passou... Imagina o anúncio, né, que você lá atrás... Cara, você já passou pela situação de, quando você vai passar na catraca do ônibus, você travar e cair? Eu entendo, eu já passei por isso. E eu te falo uma coisa, você não precisa ficar com essa vida desse jeito. Existe uma forma de você poder emagrecer esse sem começo faz a pessoa parar na hora pra ouvir o que você tá pra falar. Essa primeira frasinha, todo mundo que tá assistindo, presta atenção numa história, no que tá acontecendo, porque é um problema, gerou uma identificação. Então, uma forma de você não cometer esse erro, de não saber como comunicar, não saber como conversar, é sempre começando com algum tipo de problema ou vontade, desejo que aquela pessoa ao qual você está buscando se comunicar, ela se identifica. Aí o resto, você diz, você quer entender como é que funciona meu trabalho? Clica aqui nesse botãozinho que você vai falar comigo. Acabou. Nem precisa ser muito longo. E nem precisa ser o desenrolado da câmera, que eu não falo tão bem quanto vocês e tudo mais. Esquece isso. É sobre entender a pessoa do outro lado e comunicar com ela. Beleza. Acho que a gente deu uma passada geral em tudo e o curso vai... eu sempre sugiro que as pessoas que estiverem aqui na Universidade Divergente, principalmente esse conteúdo que é um conteúdo de aplicação prática, não queira aprender tudo de uma vez. Então volta, reassiste, faz exercício, volta de novo, revisita depois, porque você vai aprendendo aos poucos. Agora, sempre quando vem uma questão dessa, eu tenho duas coisas aqui que eu queria saber a opinião de vocês. Primeiro, vamos supor que eu sou nutricionista ou dono da pizzaria. É melhor eu aprender ou contratar? Qual que é a visão de vocês sobre aprender sobre esse tema ou contratar alguém para resolver isso por mim? Eu acho que independente de ter ou não, minha visão, o dinheiro para contratar, eu aprenderia. Porque se você não aprende, às vezes fica difícil até cobrar ou direcionar. Sabe? Aí você não sabe se a pessoa está fazendo um bom trabalho ou não. Ainda mais quando, falando naquelas habilidades que você falou que são mais suas, quando a pessoa não tem de maneira inata uma análise de situação, saber se aquela pessoa pode estar enganando ela ou não. Então, independente de poder contratar, eu aprenderia para saber direcionar e para saber como cobrar. Eu, como dono de negócio, cara, eu contrataria o gestor de tráfego. Se eu tenho o que é que eu quero, vou contratar alguém e essa pessoa tem que entregar o que eu quero. É meio difícil, a não ser que você seja uma empresa muito grande, mas é meio difícil o gestor de tráfego te enganar, porque digamos que você queira clientes na pizzaria. Cara, não teve clientes, você gastou meu dinheiro, você não está fazendo um trabalho bem feito. Você nunca vai encontrar um cara bom? Não, você vai encontrar em um momento ou outro. Aí se você estiver cansado de não ter encontrado a pessoa bom, vai lá e aprende, até porque não é tão complexo assim, né? Para o nutricionista, eu começaria exatamente como eu falei, impulsionando, entendendo ali mais ou menos as métricas de alcance, entendendo as métricas principais e depois eu delegaria isso, focaria no conteúdo, focaria em melhorar a minha rede social e depois contrataria um gestor de tráfego. Deixa eu só colocar um cuidado aqui, porque quando a gente fala de tráfego, eu percebo muita galera, principalmente de negócio local, até em geral, que o cara fala assim, só veio o público desqualificado, não funcionou. Então a gente tem uma mania, principalmente quando começa a fazer anúncio online, de ver a galera que não comprou.
Então o cara fala assim, não, chegou 100 maluco aqui que, pelo amor de Deus, tudo um bando inútil. Aí você tá, mas e os que chegaram e compraram? Não, só foram 5. Pô, quanto que eles gastaram? Ah, gastaram R$ 500. Quanto você gastou para trazer todo mundo? Ah, gastei R$ 25. Então tá ótimo, pô. Então, às vezes a gente, principalmente quando começa a rodar muito tráfego, o cara ele fica com uma percepção do, não, mas está chegando o público errado. É igual panfleto. Você vai panfletar, a maioria não vai comprar, a maioria não vai ter interesse, a maioria não vai virar o teu cliente. Mas não quer dizer que aquilo não funciona, quer dizer que é um funil, que é o que você fala. Beleza, ô Gabriel, e na tua opinião, aprendeu a contratar? Eu aprendi uma coisa dentro desse mundo dos negócios, que é o dono do negócio, o empresário, no final do dia, ele é o cara que vai ter que saber de tudo um pouco, quer queira ele ou não. E dentro dessa dinâmica existem 2 caminhos. Primeiro, eu estou falando principalmente para as pessoas que estão nos assistindo aqui agora. Essas pessoas, elas têm um conteúdo que esse curso, por exemplo, que a gente deu aqui, ele é a base para tudo. Então, se você consegue entender toda essa base teórica que foi dada no curso aqui da Universidade Divergente, você está minimamente preparado para ter a possibilidade de contratar. E aí, uma das aulas, inclusive, tem esse contexto onde eu faço os 2 universos. Quando você não tem muito dinheiro para fazer investimento, o que você tem que começar a fazer? Ou você aprende, ou você aprende. Então, sempre vai ter o universo de quem tem dinheiro para investir e de quem não tem. O dinheiro faz o quê? Ele atalha. Então, se eu tenho a possibilidade financeira de fazer investimentos em pessoas que podem fazer este trabalho por mim, eu começaria, sem dúvidas nenhuma, contratando alguém que tivesse uma capacidade de me dar velocidade nesse crescimento do negócio. Não tenho dinheiro? Cara, a gente vai ter que aprender. Mas dos 2 universos, eu acredito que o empresário ele precisa, é obrigatório, entender de muitas áreas. Algumas com maior profundidade, que talvez ele tenha mais afinidade, e outras não. Então, por exemplo, tem um universo aqui, apesar de não ser o cerne da questão, cara, eu sou uma negação em contabilidade, por exemplo. Mas eu tenho que minimamente entender alguma coisa para poder não ser enganado, como o Samuca falou aqui. Então, nas redes sociais, e rede social, marketing digital é a mesma coisa. Tráfego, eu não sei subir uma campanha, que é apertar lá o botãozinho, etc. Mas eu sei entender cada vírgula de cada métrica. Então, eu consigo direcionar, mas eu não sei fazer a operação. Então, eu acredito que eu vou ter coisas que a gente precisa entender estrategicamente como funciona para não ser algo... Opa, nunca vi isso aqui na vida, porque senão você vai ser sempre uma vítima do seu próprio negócio. Ah, foi ele que fez isso aqui, então você não sabe, nem me disse se deu certo, se não deu. Ah, então se não dá para... Se você não entende nada, como é que você vai cobrar? Você sempre... Eu acho que tem uma preocupação disso, que o cara não... Ele acha que ele precisa entender sobre o tráfego, de abrir a campanha lá. Mas quando assistir o teu conteúdo, ele vai entender a base de funcionamento das coisas. E entendendo aquela base de funcionamento, ele vai poder questionar, pelo menos, ele vai poder analisar. E aí eu concordo, tudo depende do tamanho do teu bolso. Mas eu paro da premissa de que você assistiu o curso, de que você entendeu quem é teu público, como que funciona, como não funciona. Porque depois, esses são só impulsionadores. Aí se eu tiver dinheiro, eu contrataria, se não, eu não contrataria. Um cuidado que eu tomaria na produção de conteúdo, principalmente do profissional liberal, do nutricionista, às vezes é muito a tua identidade ali. Então talvez valha a pena na produção de conteúdo você investir um tempinho maior seu do que no tráfego, por exemplo, que pode ser. E às vezes você pessoa. pode ter um prestador de serviço, mas você é a cara do negócio. Sim. Então, por exemplo, trazendo aqui para o universo da Universidade Divergente, etc., o Elton é o cara que está gravando. Então, ele é um dos donos do negócio, por exemplo, está gravando. Mas não é ele que está operacionalizando a câmera. Se perguntar, talvez, como faz uma edição X, tal coisa, não vai nem saber nem como é que faz. Mas ele sabe o que é que precisa falar na hora que der o play. Então, essa identidade eu acho que faz muito sentido também nesse sentido. Você não precisa operacionalizar, mas entender do rolê, do que está acontecendo. Boa. E, para a gente finalizar, uma questão que talvez seja polêmica entre nós. Essa é a opinião de vocês. Contratar ou não uma agência? Qual a visão de vocês? A agência tem muito hoje no mercado. Você topa aqui, você... Balançar uma árvore cai 5 agências. Cai 5 agências. Então, vale a pena sim contratar. Na minha visão, quando? Quando a agência é especialista no seu negócio. Vamos lá. No seu nicho, No né? seu nicho. Pronto, boa. Uma coisa que eu vejo muito são pessoas que contratam agências genéricas. E é justamente onde está o erro. A gente falou sobre nichar,
A gente falou sobre entender do negócio. E quando você contratou a pessoa que não entende do seu negócio, principalmente do seu nicho, principalmente o copywriter ou gestor de tráfego, cara, as chances de dar errado é muito grande. Você vai estar pagando para uma pessoa aprender sobre o seu nicho. O copywriter vai escrever besteira que vai chegar para você e você vai dizer, cara, não era isso que eu queria. Não reflete o meu nicho. O gestor de tráfego vai anunciar para públicos errados, faixas etárias erradas. Então, faixa etária errada. Então, eu contrataria uma agência, sim, desde que ela fosse especialista. Se eu sou advogado, eu contrataria uma agência que já atendeu mais de 100 advogados, 50 advogados. Nutricionista, atendeu nutricionistas. Dá certo porque a pessoa já sabe do seu nicho. Se ela não souber, vai dar errado. Que é uma coisa que eu vi demais já. Vai ser mais lento. Isso. A sua opinião, Fernando? Cara, eu contrataria. Eu usaria os critérios do Samuca também. E eu deixo um adendo também que é... As pessoas elas costumam ter um certo ranço ou birra com a agência, porque como tem muita, de fato, se você balança uma árvore cai 5, e a minoria são pessoas boas de fato, como em qualquer mercado, como em qualquer negócio, como em qualquer nicho, putz, a chance da pessoa contratar uma agência e ser uma agência ruim é muito maior do que se ela contratar uma agência e ser uma agência boa, porque estatisticamente os dois números não se comparam. Eu contrataria, mas estabeleceria alguns critérios. Primeiro deles, nível de especialidade naquela área. Então, se eu sou um médico, velho, se você tem a opção de contratar uma agência padrão e uma agência especializada em marketing médico, vai para marketing médico, porque as chances dos erros serem daquilo te prejudicar, de terem mais erros, de eles não entenderem o que você está falando, deles colocarem um antes e o depois, e às vezes, sei lá, o CRM não permite, a chance disso acontecer é muito menor, tá? E segundo, olharei para os cases daquela agência, na minha área específica. Então, eu sou médico, o cara tem um case na área de advocacia, beleza, tem um valor, mas o que você tem de case na minha área específica? Então, olharei para esses dois critérios. Tua opinião, Gabriel? Eu preciso sempre olhar o objetivo do cara. Então, por exemplo, eu vou partir de uma ideia de dois universos diferentes. Eu já tive agência quando eu era mais novo. Então, não que eu seja cara mais velho, né? Mas, tipo, quando eu era mais novo, eu tive agência e eu não era uma agência especializada. Então, hoje eu consigo entender que as prestações de serviço que eu fazia, elas eram prestações de serviço que eu cobrava mais barato, mas eu não era especialista. Então, isso fazia com que o cara achasse que estava tendo resultado e eu achava que eu estava dando resultado para ele. Tinha aquele resultado mínimo que era possível ser dado. Então, eu parto de uma ideia que tudo vai depender do bolso que o cara tem. Agências especializadas tendem a ter um valor que você precisa pagar maior, mas também elas geram mais resultados. Ao mesmo tempo, existem prestadores de serviço que funcionam quase que como uma agência, que eu particularmente gosto mais desse desenho, porque eu tenho mais próximo de mim a pessoa. Então, muitas vezes é um gestor de tráfego, é um social media, que eles têm 2 ou 3 clientes, que eles não se posicionam como uma agência, e sim prestadores de serviço, que você tende a ter mais tempo dele dedicado ao seu negócio. Então, eu parto de uma premissa que eu gosto sempre de ter um time, entre aspas, interno. Quanto mais pessoas com mais entendimento sobre o meu negócio eu tiver perto de mim, melhor para mim. Então, eu parto sempre dessa ideia. Você falou sobre contratar uma agência ou não, mas eu entendo que a agência, nesse sentido aqui, poderia ser contratar pessoas para te ajudar, prestadores de serviço ou não. Então, eu gosto muito de ir por essa linha. E no desenho de agência, eu tomaria muito, mas muito cuidado mesmo de você querer pagar barato em alguém que faz tudo. Porque é muito comum no mercado você dizer o seguinte, já sei, vou pegar todo esse aprendizado que eu tive aqui agora no curso e vou implementar. Então eu vou contratar uma agência que eu tenho aqui de um primo meu, de um conhecido meu, minha tia ou alguém me indicou, e aí eu vou contratar essa pessoa, aí o cara vai fazer a minha página, ele vai cuidar do meu Instagram, ele vai tirar as fotos que eu preciso e ele vai criar os meus conteúdos. Aí o cidadão cobra R$2.000 para fazer isso. A conta não fecha. R$2.000 para toda essa prestação de serviço das duas, ou a qualidade ela vai ser muito baixa, ou então, cara, tem alguma coisa muito errada aí. Pedir pro restaurante ser bom fazendo sushi e pizza, né? E cobrando R$29,90 no rodízio. Como é que pode? A conta não fecha no final. Então, ou o produto ele vai ser muito ruim, ou vai acontecer ou tá acontecendo alguma coisa longe dos olhos da gente. Então, eu gosto da ideia de ter prestadores de serviço que ao longo do tempo, cada vez mais eles vão ficar especialistas ali junto comigo, e aí vem uma dica de negociação, você não precisa pedir exclusividade.
Porque muitas vezes, para um prestador de serviço desse, para ele tirar 6, 7, 8 mil reais por mês, ele vai ter que ter 3 ou 4 pessoas que ele atende por mês. Só que cada um desses pagando 2 mil reais para ele não precisa ter a exclusividade com você, ele complementa a renda dele, ele está feliz e você também. Porque ele não precisa dedicar, de repente, para o teu negócio 12 horas por dia, 8 horas por dia fazendo aquilo lá. Então eu gosto muito desse universo, de você ter prestadores de serviço que não são exclusivos, mas você pode pedir prioridade, por exemplo, para eles. Legal. Eu fiz essa pergunta de agência porque acho que tem muitas pessoas que vão assistir esse conteúdo provavelmente já devem ter tido experiências negativas com a agência. Mas a provocação que eu sempre faço é: vai ter agência boa e vai ter agência ruim, vai ter profissional bom, vai ter profissional ruim. Mas eu vou trazer uma responsabilidade para o dono do negócio. Que muitas vezes quando a gente contrata um social media, por exemplo, o cara acha que assim, contratei o social media, não preciso mais fazer nada. Não vou mais olhar. Quem vai fazer é o social media. Contratei um gestor de tráfego, não preciso fazer mais nada, o cara tá lá para isso. Contratei uma agência, então não tem uma responsabilidade nenhuma, quem vai ter a agência. Não, pô, calma aí. Você que entende sobre o teu negócio, você que entende sobre o teu nicho, você que sabe, você que conhece teu cliente. Então, se você não tiver uma participação ativa com esses profissionais liberais ou com essas agências, você pode contratar a melhor agência do mundo, que o problema não foi a agência. Você pode contratar o Fernando, que é um maluco incrível de produção de conteúdo. Só que se o maluco não tiver a disponibilidade e o interesse de estar ali, de ter a disponibilidade de criar junto, não vai dar certo. Então é a mesma coisa do nutricionista. Então, se você passar no nutricionista, você vai lá como nutricionista, monta uma dieta pro cara, maravilhosa, pensado, calculado. Se o cara não seguir a dieta, a culpa é de quem? Entendeu? O cara precisa seguir. Então, eu vou dar uma puxada de orelha aqui, principalmente em quem critica a agência, e tem muita agência ruim, de fato. Mas eu acho que a maior parte dos erros que eu vejo quando as pessoas contratam, sejam freelancers ou sejam agências, está muito na postura de como o cara está tocando aqui. Então, ele como assim, contratei, ufa, não preciso pensar mais nisso. A responsabilidade é sua. Não, pô, calma aí. Se dedique naquilo porque é o teu negócio, você conhece, e aí vai agregar mais valor pro cara. Boa, estamos chegando ao final aqui. Considerações? Tem considerações finais aí? Vai vocês aí. Como Então, eu fiz o curso, aí eu vou pelo final. Beleza, então, consideração final, Fernando. Uma coisa importante para fixar na cabeça do cara. Não inventa a roda. Boa, vai. Segue o que dá certo, modela quem já é bom e quem é grande no que você faz. Samuca? Puxando a sardinha pro tráfego, não precisa ter medo do tráfego pago. Muita gente tem medo de colocar dinheiro. Não precisa ter medo se você sabe que você vai colocar dinheiro em algo que está dando certo. Que foi o que a gente falou aqui ao longo de toda a conversa. Coloca dinheiro que o negócio vai explodir. Muito mais do que você pensa, muitas vezes. Boa. Gabriel? Se você quiser dar certo, você vai ter que fazer coisas que são no começo desconfortáveis, mas que daqui a pouquinho vai ficar fácil para você. Assim como para quem é advogado, a primeira peça lá que ele foi escrever, ele não sabia muito bem o que fazer. Quando você vai fazer o seu primeiro post ou a sua primeira estratégia ou anunciar pela primeira vez, tudo vai ter uma certa dificuldade com aquilo que é novo. Então, se acostume a fazer coisas novas, que daqui a pouco você vai ser uma pessoa tão uau naquilo que você faz que qualquer dificuldade que acontecer ou novidade no mercado que acontecer, você vai dominar com a velocidade muito maior. Isso vai garantir que você esteja na ponta do seu mercado, qualquer que seja, durante muito mais tempo. E haja o que haja, aconteça o que acontecer, você vai sempre ter esse espaço nos tops do mercado. Boa, acho que a minha conclusão aí é algo que a gente costuma falar muito no GPS também, que é progresso é mais importante que resultado. Então você está começando agora, é uma área nova, é uma habilidade nova que você vai precisar desenvolver, e saiba que no começo não, talvez por alguns meses, você não vai ter nem resultado, mas não quer dizer que não esteja evoluindo, não esteja progredindo. Então, fixe isso na sua cabeça, que é um conhecimento novo, é uma habilidade nova, é uma técnica nova e que naturalmente você vai ter que estudar, aprender e aplicar um pouco mais sobre isso. Tudo deu certo de primeira? Não. Tudo deu certo de primeira? Não. Tudo deu certo de primeira? Quase de primeira. Na 19ª. Eu também não dei certo de primeira. Só parafraseando o que você estava falando aí, porque no final das contas, meu amigo, você vai ter que ralar assim, e se nem todo mundo... Mas a gente chegou num lugarzinho legal, pô. Então acho que todo mundo também quer chegar num lugar legal. Então só começa aí. Fernando, para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, para quem quiser saber um pouco mais sobre o Fernando, como é que faz? No Instagram, @ofernandeira. Só essa no momento é a minha única rede social. Boa. Samuca?
No Instagram, Samuel_Diógenes. Gabriel? Lá no Instagram você procura por Gabriel Sales GS. Aí o cara mais bonito que aparecer sou eu. Certeza? Eu vou fazer o teste. Pode fazer, faça, rapaz. Boa. Muito obrigado pela presença de Ô, vocês. Renato, e quem quiser te acompanhar, o que Eu faz? já ia falar agora, mas o meu arroba é o Renato Torres. Boa. E eu, na fé, aí vai ter conteúdo em breve. Na fé não, meu amigo. É um lugar de paz, né? O seu perfil? Eu sempre falo que o meu perfil, em termos de posicionamento, ele é o lugar do silêncio. Entendeu? Numa dinâmica líquida que a gente vive na sociedade hoje, tão fugaz, tão rápida, Efêmera. cheio de vídeos de 15 segundos que são uma bomba de dopamina. Eu acho que você se conectar com o silêncio, ele é bom. Então você vai Mas pra você minha tá rede progredindo, social. você tá progredindo. Tô progredindo. Você vai pra minha rede social e lá você não vai ter nada pra ver. E o nada, ele diz muito também. Depende muito de quando a pessoa estiver vendo esse podcast aqui, viu? Depende. Ah, rapaz. Mas, boa, muito obrigado pela presença de vocês. Acho que o papo agregou bastante. E muito obrigado pela tua presença aqui. E a gente se vê no próximo episódio do Virando a Mesa.